A Lívia deve estar, mas ela está escondida. Começamos a gravar. Boa noite. Posso colocar aqui para apresentar, então? Bom, já está gravando, Eunice? Tá. Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos ter uma única grande estrela aqui, apresentando e comentando o nosso caso clínico, que é a Laís. Ela vai se apresentar. Obrigada, Laís, pela sua participação aqui. Pode começar. Obrigada, doutora. Eu vou começar, então. Todo mundo está vendo a tela? Ainda não. Não? Espera aí, então. Não. Agora eu acho que vai. Agora sim. Tá. Então, eu sou a Laís Naziozeno, sou R4 de gastroenterologia aqui da IPM Unifesp, e eu que vou apresentar nosso caso clínico dessa sessão de hepatologia hoje. Começando pela identificação, o paciente é do sexo masculino, tem 18 anos, é natural aqui de São Bernardo do Campo, em São Paulo, é estudante universitário, solteiro e é um paciente do SUS, não tem plano de saúde. A queixa principal dele gira em torno de uma dor abdominal aguda em hipocôndrio direito, que foi iniciada em fevereiro de 2021, e essa dor é associada à icterícia. Basicamente é isso que a gente tem de dado dessa época, porque foi uma internação que foi externa, não foi no nosso hospital. Ele negava colúria, colia fecal, febre e outras queixas na ocasião. Só de outros antecedentes, né, dessa parte de história patológica pregressa, que também tem sua importância, há 2 anos ele investigou parestesia no membro superior esquerdo, com diagnóstico de cisto benigno em sistema nervoso central, e nessa ocasião ele fez alguns exames hepáticos que mostraram alterações, mas ele não investigou a causa. Então ele já tinha alteração em exames do fígado, antes de ter esse quadro de dor abdominal com icterícia em fevereiro de 2021. De antecedentes pessoais e familiares, ele basicamente só tinha esse cisto benigno no sistema nervoso central, mas negava qualquer outra coisa. Negava etilismo, tabagismo, negava medicamentos de uso contínuo, também negava chá, uso de chás, não tinha alergia e também nunca fez cirurgias prévias. De história familiar, ele tem um pai com colecistopatia calculosa crônica, um avô materno com cirrose por álcool e um avô paterno com câncer coloretal. Ao exame físico, como eu disse, ele foi internado em outro hospital, a gente não tem muitos dados da época do quadro clínico. E aí, baseado nesse quadro inicial, alguma hipótese diagnóstica? Então, vamos lá. Isadorinha. A Isadorinha conhece, não vou perguntar, não. Pois é, conheço, doutor, o caso. Lívia, você está aí? Acho que não está, né? Érica? Cadê a Érica? Oi, doutora. Eu estou aqui, presente. Então, Érica, o que você acha? Então, peraí, deixa eu me organizar. É um rapaz de 18 anos. Isso. Com dor abdominal e icterícia. Agudamente, uma dor abdominal com icterícia. O que você pensaria em primeiro lugar? Acho que ela caiu. Vou esperar ela reentrar. Apareceu aqui para mim que ela saiu da reunião. Pronto, agora ela voltou. Ai, desculpa, gente, minha internet está meio ruim. Então, é um rapaz de 18 anos com uma icterícia, que aparentemente não tinha nenhuma hipótese de obstrução de via biliar para a gente pensar nessa icterícia, e não tinha nada de medicamento que colaborasse para essa icterícia. É isso, meninas? É isso, Laís? Sim. Ele tinha dor abdominal e icterícia, que apareceu agudamente.
A gente só sabe isso. Sim. E não usava medicação Nem prévia. chá, nem nada. Certo. Bom, eu acho que eu pensaria assim nas hepatites agudas virais. Realmente medicação e uso de chás, mas ele não fazia uso, né? Obstrução de vias biliares, né? Uma coledocolitíase, mas a gente não tem ainda nem exames de imagem em laboratório para a gente poder pensar nessa via de pensamento, né? E 18 anos, né, rapaz jovem, já teve uma história aí de alguma coisa do sistema nervoso central previamente, talvez eu pensaria em alguma coisa de doença autoimune para ele, por esse quadro prévio. Acho que de via de pensamento eu levantaria essas hipóteses inicialmente, sem os exames, né, sem o restante, para a gente poder complementar. Ok. Então, você pensou em hepatite viral, Sim, justificando um quadro agudo aí de icterícia, uma coledocolitíase, né, um sim. quadro obstrutivo. Aí você pensou que eventualmente poderia ser um quadro autoimune, de aparecimento recente. A hora que você juntou alteração no sistema nervoso central, parestesia, com um quadro hepático, o que mais que a gente teria que pensar? Assim, tem o Wilson, né, que leva quadro neurológico associado à alteração hepática. Isso. Assim, se eu fosse parar para pensar num diagnóstico, eu pensaria em Wilson, inicialmente, né, em alguma doença autoimune levando a esse quadro. Tá. É que o Wilson a gente põe na linha das metabólicas, né? Então, acho que doença de Wilson cabe, né? Teve aí uma manifestação neurológica, e depois aparece um quadro hepático, já tinha alterações hepáticas lá num exame anterior, né? Então, eu acho que é uma hipótese que cabe. E doença autoimune, aí é outra categoria de coisas que a gente poderia pensar. Sim. Alguém quer dar mais algum palpite com história e só história e antecedentes, né? Não temos exame físico. Mais alguma hipótese? Acho que está bom, né? Para começar, Tá bom, sem exame físico e sem exames laboratoriais, eu acho que está bom. Então, vamos ver, Laís, o que a gente tem aí. Então, a gente tem exames laboratoriais agora. Temos alguns antigos, que são prévios a esse episódio de dor abdominal com icterícia, que são essas duas primeiras tabelas. Essa primeira aqui do mês de janeiro de 2018, que tinha uma ST de 56, uma LT de 111, uma fosfatase alcalina de 159 e uma gama GT de 159 também. No mês de fevereiro, que foi um mês depois, na verdade foram 3 anos depois, né, mas foi antes do quadro clínico, que foi em fevereiro de 2021, a gente tinha uma ST de 32, uma LT de 41, uma bilirrubina total de 0,9, uma fosfatase de 76 e uma gama GT de 97. E no episódio de dor abdominal e icterícia, já teve uma elevação também aqui das hepatocelulares e das canaliculares. A ST foi para 124, a LT 335, a bilirrubina total também subiu às custas de direta, ficou 2,8 de direta, fosfatase de 142 e uma gama de 443. Então, para um pouquinho aí de novo, Laís. Vamos voltar lá para a Érica. Érica, em 2018, ele tinha lá uma alteração, né? Mista. Sim. Aí ele dá uma normalizada, porque esse exame aqui de fevereiro de 21 está tudo normal, né? Sim. E aí, quando ele tem o quadro clínico da dor abdominal, acontece esse terceiro conjunto de exames aí. Pois é.
Foram 25 dias de diferença, né, entre um exame e outro, e nesses 25 dias não aconteceu nada, ele não falou nada de... Ele não relatou nada, né, assim, desses 25 dias. Não, não tinha nada na história, e eu também, a gente não sabe exatamente por que ele fez esse exame aqui antes do quadro clínico, mas não foi por nenhuma queixa de dor ou de icterícia. É um padrão bem misto, com bilirrubina nas custas de direta, assim. Levando em consideração esses exames, eu pensaria, assim, em coledocolitíase, talvez, né? Por causa dessa bilirrubina direta e fosfatase gama alterados também. Pensaria em DILI, só que aí ele negou, né, essas questões medicamentosas aí. Nossa. Assim, inicialmente, pensando agora, né, no atual, hoje, vendo esse exame, eu chutaria, assim, coledocolitíase, vai. Com Então, esse exame. sua primeira hipótese, né? Um quadro obstrutivo. Porque ele teve icterícia, dor abdominal, só não teve colúria e nem acolia, né? Isso. Pra Isso gente mesmo. pensar nisso, mas eu poderia pensar nisso isoladamente, sem vê-lo e sem ver outros exames de imagem. Só com esses exames eu daria meu chute de coledocolitíase. Muito bem, eu concordo com você. Agora, fica para a gente, sem muita explicação, o que aconteceu lá em 2018, né? Ele tinha ali uns exames alterados, uma alteração mista, pouco importante, né? 2 vezes ali de gama-GT, 1,5 vez de fosfatase, 2 vezes de ALT, uma alteração pouco importante, que a gente fica meio sem explicação, né? Pode estar relacionada a alguma ingesta que ele fez de algum medicamento que esqueceu, até mesmo ingesta alcoólica, enfim, a gente fica meio sem saber o que aconteceu lá. O fato é que normalizou e aí alterou de novo quando ele teve esse quadro clínico, né? Para você esclarecer se você está diante de uma coledocolitíase, o que você pediria, Érica? Inicialmente, bom, depende do serviço que você está, né? Por exemplo, tem serviço que começa com ultrassom e que o exame é sensível e já acusa coledocolitíase, né? Se você tiver um ultrassom que já tem coledocolitíase, teoricamente você já poderia pedir uma CPRE de cara nesse rapaz de 18 anos. Mas nem todo lugar vai ter um ultrassom sensível, porque é operador dependente. Então, inicialmente, se você tem um ultrassom que é normal e ainda assim existe suspeita de coledocolitíase, eu pediria uma colangiorressonância. Muito bem. Concorda, doutor Gama, com esse raciocínio da Érica? Concordo, mas acho que tem que colocar, ela está muito em coledocolitíase. Eu concordo também que é um diagnóstico diferencial, é uma icterícia dolorosa, mas é um rapaz jovem, de 18 anos de idade, que esse comportamento aqui que você vê em 8/1 de 2018, com essas alterações enzimáticas que de repente normalizam sem uma explicação óbvia, que depois, algum tempo depois, né, ele volta a fazer, inclusive com sintoma clínico, com um predomínio mais de gama-GT mais do que fosfatase alcalina, e uma LT que vai para mais de 5 vezes o limite superior do normal, aquele poderia estar, sim, fazendo um quadro obstrutivo, agudo, justificando dor e icterícia, e essas alterações de enzimas. A ideia da coledocolitíase eu acho que é bastante atraente, mas a gente tem que pensar, é um homem, é jovem, já vem com uma história anterior de alteração em 2018, que normaliza sem uma explicação óbvia, pensar na história natural também da colangite esclerosante primária, que a gente sabe que, por vezes, as enzimas se alteram e se normalizam no ciclo natural da doença e depois, obviamente, voltam a progredir com aquelas alterações. Então, por ser um homem jovem e com esse quadro, eu acho que colangite esclerosante primária é uma possibilidade. Outra possibilidade para colocar diagnóstico diferencial seria também, além do quadro litiásico, a doença de Caroli, que eu acho que talvez pudesse preencher aí outro diagnóstico diferencial dentro desse grupo que já foi mencionado.
né, sabendo que ela é também uma doença com esse padrão mais colestático. É claro que não tem aqui evidências nenhuma de que ele fez episódios de colangite, mas eu acho que entraria no diagnóstico diferencial. E eu não deixaria de pensar, inclusive, também em fibrose hepática congênita, que faz esse padrão também, tem uma variante delas que é colangítica, colestática, né? Então, acho que, por ser muito jovem, eu colocaria ele nesse pacote aí dos diagnósticos diferenciais. Muito bem, acho que cabe sim esses diagnósticos diferenciais, a gente só fica um pouco cismado com essa dor, né? Importante que ele teve nesse último episódio aí, nesse segundo episódio. Mas poderia ser essas doenças colestáticas crônicas, eu acho que é um diagnóstico que cabe no rapaz de 18 anos, né? Vamos dar uma olhada, então, nos exames que a Érica pediu, Laís. Conta aí para nós o que deu. O ultrassom foi realizado, tinha um fígado sem alterações, vias biliares de paredes finas e com conteúdo espesso, sugerindo lama biliar, e descreviam também uma pequena dilatação de vias biliares intra e extrahepáticas, com um colédoco ectasiado até 0,8 centímetros, não sendo possível avaliar componente obstrutivo. Daí... Então, nós estamos aí, Érica, você já estava prevendo que talvez o ultrassom pudesse não esclarecer, né? Mas nós temos aí um ultrassom com alguns achados. Lama biliar, dilatação de via biliar intra e extrahepática, embora está relatado como uma pequena dilatação, né? Um colédoco ectasiado, e aí fala que não foi possível avaliar, né? Ficou meio em cima do muro, né? Não disse nem que tinha, nem que não tinha. Complicou a nossa vida. Mas, de qualquer modo, né, não foi um ultrassom que passou ali, né, batido. Ele diz que tem doença aí, né? Exato. Eu acho que eu pensaria assim, por exemplo, não é colédoco litíase, mas tem alguma coisa de vias biliares. Eu pensaria assim, por essa... Já começaria, então, a pensar como o Dr. Gama, talvez, né? Em alguma outra coisa que não lesão obstrutiva. Porque não vai ser tumor num rapaz de 18 anos, né? E não tem nada que colabore para isso também. Então, lá, isso tudo foi fora, tá? Não foi conduta nossa, né? Foi de outro hospital. Aí, frente a isso, a Érica tinha sugerido que, se ficasse na dúvida, e principalmente apontando aí para alguma doença de via biliar, ela faria uma colangio-ressonância. Isso. Esse seria o exame seguinte, né? Mas vamos ver o que foi feito lá no hospital onde ele foi atendido. Perfeita. Nesse contexto, foi feita uma CPRE. Se foi feita uma colangio-ressonância, a gente não sabe, mas foi feita a CPRE, que mostrava uma via biliar intrahepática normal, uma via biliar extrahepática dilatada, com hepatocolédoco de 9 milímetros, e foi realizada a retirada do cálculo, que estava impactado em papila duodenal maior, sem saída de barro biliar na varredura, e uma papilotomia endoscópica. Então, temos pedra, né? Tinha então, pedra, a Érica, na primeira hipótese que ela fez, ela estava correta. Tinha uma colédoco-litíase, um cálculo ali impactado na papila, que provavelmente aquele ultrassom não viu, né? Não conseguiu identificar, ficou ali em cima do muro. Retirou-se o cálculo, foi feita uma papilotomia endoscópica e o assunto lá no outro hospital foi resolvido. Sim. Vamos em frente, então. O que aconteceu com ele? Ficou bom e nunca mais teve nada? Aí, ele foi encaminhado para o ambulatório, inicialmente da hepatologia pediátrica,
devido à manutenção de enzimas hepáticas elevadas após retirada do cálculo. E depois, posteriormente, foi encaminhado para o nosso ambulatório de hepatites. Então, ele persistiu com alterações laboratoriais após a retirada do cálculo, né? Isso. Bom, vamos dar uma olhada, né, Laís, que alterações foram, né? Tá, vou passar, doutora. Então, ele começou a acompanhar conosco, foi aqui depois de outubro de 2021. Então, esses primeiros exames são prévios ao nosso ambulatório. Aí a gente tem aqui em junho uma ST de 72, uma LT de 162, uma bilirrubina total que se normalizou, foi para 1,1, fosfatase alcalina de 137, gama GT permanece alterada, 549, um RNI de 1 e uma albumina de 4,3. Em julho, mais ou menos esse mesmo padrão, mantendo a gama GT de 555, uma elevação aí discreta das transaminases, né? E uma função normal. Outubro, já temos a ST e a LT normais, dentro do valor de referência, bilirrubina total normal, uma fosfatase normal, e uma gama GT que aqui está bem levemente alterada, né? Incondizente com os valores anteriores. Função permanece intacta. E em dezembro de 2021, tinha uma LT alterada de 91, uma fosfatase alcalina de 157, uma gama GT de 695 e a função também normal. Então, e agora, hein, Érica? Você acertou lá, tinha o seu cálculo impactado na papila, esse cálculo foi retirado, foi feita uma papilotomia e o rapaz permanece aí com uma colestase, né? E uma alteração discreta de aminotransferases e uma colestase com aquele caráter lá que o doutor Gama comentou, né? Meio flutuante, meio do nada, ele volta para normal, mas aí ele subiu novamente. O que está acontecendo com esse rapaz depois dessa CPRE, dessa tirada de cálculo? Ô, Laís, quando é que foi a CPRE com papilotomia desse paciente? Foi em março. Foi em março. Se passaram 6 meses ou mais, né? Isso. Desse evento. E a gente tem o dado se ele foi colicistectomizado ou não? Não foi. Não foi colicistectomizado. Não. E a vesícula dele era limpa? Tinha aquela lama. Era tinha lama biliar, biliar. mas a vesícula acho que não era espessa, né? Porque eu pensaria assim, claro, não deixaria de pensar nas doenças autoimunes, óbvio, né? Por ser um rapaz jovem e com esse contexto todo, mas também não descartaria ainda de cara um novo evento de coledocolitíase, primeiro porque ele tinha essa lama biliar com microlitíase ali e não tinha sido colicistectomizado, né? E começou a ter esses episódios novamente. Embora ele não tivesse subido bilirrubinas, né? Para a gente pensar também em obstrução. Então, eu acho que eu também começaria a investigar outras causas, além de obstrução. Outros exames, né, para ver doenças autoimunes. Também iria pela linha de pensamento do Dr. Gama, né, com essa questão flutuante aí. Então, estamos pensando em colangite esclerosante, estamos pensando em cálculos, né, residuais, uma vez que ele não foi colecistectomizado, outras doenças que podem evoluir com colestase crônica aí de caráter congênito, que o Gama citou, Carolir, fibrose hepática congênita. Pensamos lá atrás em doença de Wilson, né, porque ele tinha alguma alteração neurológica, mas aí a gente vai ter que pensar em coisas separadas.
E o que você gostaria de ver de exame, então, agora, Érica, com essas suas hipóteses? Bom, eu acho que eu pediria todo o perfil de doença autoimune hepática, né? FAM, pediria antimusculo liso, antimitocôndria para fazer o screening. A CPRE não mostrou doença de vias biliares, né? Na anterior. Anterior, não. Ferro, ferritina, perfil de ferro, tudo. Esse paciente não tem nada de anemia falciforme, né? Para a gente pensar em formação de cálculo intrahepático secundário, né? Não tem história. Certo. Eu acho que eu pediria todos esses exames para doença autoimune e novos exames de imagem, para ver se alguma coisa mudou. Qual? Eu pediria colangio-ressonância, de novo. Colangio-ressonância. De Ou novo, não, né? Porque não apareceu até agora uma colangio-ressonância dele. Só a CPRE. Seria a primeira, né? Eu pediria uma colangio-ressonância até para a gente avaliar, né? A árvore biliar e de repente a gente vê aí uma CEP, né? Sei lá. Uhum. Mas a CPRE teria mostrado, né? Alguma coisa. Claro. Agora, uma coisa que é interessante é também perguntar, né? O rapaz de 18 anos de idade fazendo coledocolitíase, né? Tão jovem quanto ele, sendo um homem, e uma colestase que tem muito mais gama-GT do que fosfatase alcalina, né? Isso. Isso aí são aspectos que começam a particularizar um pouco esse paciente, né? Já que na CPRE não tem nada para doença que sugira CEP, por exemplo, né? Só tem dilatação do colédoco, porque tinha cálculo, a via biliar intrahepática estava normal, e a CEP é uma doença predominantemente de via biliar intrahepática, né? Ali estava tudo normal, só tinha o colédoco dilatado, salvo engano, eu teria esquecido do laudo. Então, acho que as coisas começam, tem algumas particularidades que começam a saltar aos olhos, né? E, Gama, que comentário você faria? Porque a Érica falou muito em doença hepática autoimune, mas me deu a impressão que ela estava falando de coisas não CEP, né? Porque ela pediu FAM, músculo liso e tal. Você acha que cabe esse diagnóstico para ele? Eu acho que não cabe, porque assim, a gente vê que quando a gente olha para o perfil laboratorial, ele é um paciente mais colestático, porque apesar da fosfatase estar ali mais modesta, a gama-GT está acompanhando aquilo ali, né? Embora a gente tenha na CEP FAN, não se tem um padrão específico, embora o antimúsculo liso e até mesmo o anticorpo antimitocôndria eventualmente possam estar presentes, eles não fazem diagnóstico e a imagem que é definitiva, eu acho que a ideia inicial de uma doença autoimune aqui seria para a CEP. E a gente já tem ali uma CPRE, que não é mais o exame padrão ouro, mas no passado era, que não tem nada de via biliar doente sugestiva de CEP. Então, eu acho que isso descaracteriza um pouco o conceito da doença autoimune do fígado. Mas eu faria dois reparos aí, né? Primeiro, isso que você comentou, de fato, não é mais padrão ouro, até porque ela tem alguns problemas, né? O nosso endoscopista, o Ângelo, sempre falava isso. Se você não coloca uma pressão suficiente para você ter uma contrastação boa da via biliar mais periférica, a CPRE acaba não sendo um bom exame para a gente analisar essa via biliar mais periférica, né? Nem todo mundo fecha com balão, põe pressão, enfim. E a outra coisa é que nem sempre uma CPRE ou uma colangio normal afastarão a CEP, porque você sim, tem CEP de pequenos... Porque aí nós estaríamos na CEP de pequenos ductos, né? Isso, Aí a gente vai discutir a biópsia depois, né? Isso. Mas a senhora não acha, que olhando agora, né, sobra aqueles 10 a 15% que seria o CEP de pequenos ductos. No paciente que está com pedra na vesícula, no colédoco. Sim. Uma colestase que é predominantemente de gama-GT mais do que de fosfatase alcalina. Isso não começa a inquietar e a gente ficar com as pernas balançando?
Fica, com certeza, né? Até porque a CEP não tem essa característica litogênica, né? De cursar com cálculo e complicações calculosas. Então, a gente começa, assim, a ficar com as pernas inquietas. Então, vamos lá, Laís, vê aí o que a Érica pediu um montão de coisa, vê se você tem os exames que ela quer. Então, Érica, o que nós temos aqui? Pediram, sim, as provas autoimunes, né? Tem um FAN não reagente, um antimúsculo liso não reagente, veio um AMA positivo, um para 80, anti-Érica M1 não reagente. O pessoal de lá também solicitou sorologias, né, para hepatites, que você tinha até comentado no começo, né? Possibilidade de hepatite, apesar de que depois já modificou, veio o cálculo, né? Mas hepatite C não reagente e hepatite B também não reagente, um paciente suscetível à hepatite B. O pessoal pediu um perfil lipídico, veio com colesterol total de 195, com triglicerídeos de 91, LDL de 119 e HDL de 57. Uma IgG de 1522, uma IgM de 101, e também pediram, pensando em Wilson, né, o cobre urinário, que veio 18, e uma celuloplasmina, que veio 29. Também complementaram a investigação com uma alfa-1 antitripsina, que veio dentro do valor de referência de 155, e o antitransglutaminase IgA não reagente. E a IgA total, só que eu esqueci de colocar aqui, também é baixa, é normal, na verdade. Pensando na doença celíaca aí. Então, vamos parar de novo. Érica do céu, o AMA... Pediram mil coisas, né? O que você acha disso? Agora, bom, os exames não colaboram para a doença autoimune, né? Porque você não tem nada, né? Para doença autoimune. Então, eu vou desviar meu pensamento. Eu não poderia pensar agora, porque assim, ele tem o fator, o FAN, ok, músculo liso, tudo, né? Esse AMA 1 para 80, não acho que é relevante. E o restante é tudo normal, IgG normal. Então, eu não pensaria em doença autoimune do fígado nesse momento aí, não, com esses exames. Eu acho que agora, levando em consideração essa montanha-russa, né, de alteração de exames hepáticos aí num menino de 18 anos, eu não poderia pensar em doença de Caroli para ele, doutora? Acho que foi uma das hipóteses que o Gama comentou, né? Eu vou fazer só um reparo no seu comentário, porque quando a gente fala assim, eu não penso em doença hepática autoimune, doença hepática autoimune é um grande guarda-chuva, né? Onde você tem várias doenças ali embaixo. Você tem a CEP, você tem a CEP de pequenos dutos, você tem a colangite biliar primária, você tem a hepatite autoimune, e me dá a impressão que você está usando meio como sinônimo, né? Doença hepática autoimune com hepatite autoimune. Então, eu entendi isso. Você quer afastar a hepatite autoimune. Sim. Concordamos com você, não tem nada de hepatite autoimune, né? Agora, vamos lá perguntar para o doutor Gama se ele tem esse desprezo todo que você teve com esse mitocôndria, como é que ele está vendo agora com esses exames? Eu não posso desprezar esse AMA, 1 para 80, é um título que a gente é relevante, porque nos critérios diagnósticos de alta anticorpo da CBP, o AMA acima de 1 para 40 já é considerado, né, positivo e tem relevância ali para os critérios diagnósticos. O para 80 já é um título relevante. Aí você coloca um grande ponto de interrogação, né? O homem, 18 anos de idade, né? Quantos casos de CEP a gente tem em homens, né? Muito poucos, né? Muito poucos. Talvez lá na casinha da hepatite tenha 4, 5 pacientes, no máximo meia dúzia de homens, e homens idosos, né? Não está se falando de homens de 18 anos de idade. Então, esse grande ponto de interrogação começa a surgir por conta de estarmos, mesmo que fosse uma mulher dessa faixa etária, né, a gente colocaria como uma surpresa muito grande, embora a gente tenha, né, um caso de uma moça que foi diagnosticada com CBP
na casinha da hepatite aos 16 anos de idade, que tinha uma síndrome de Turner, uma variante Turner, ela tinha uma colestase crônica, que era uma CBP, e aí quando a gente foi levantar na literatura, o caso mais jovem tinha 15 anos de idade, foi descrito em uma mulher, né? Mas aí também tinha uma colega aqui do Brasil que disse que teve um caso com uma menina de 12 anos de idade. Enfim, é uma raridade, é algo, né, que em um homem com 18 anos de idade, né, isso se tornaria uma grande surpresa para o diagnóstico de uma colangite biliar primária. Mas se você olhasse para a ideia de que tem lá colestase, tem o AMA, né, com o título de 1 para 80, ele já preencheria 2 critérios dos 3 para o diagnóstico de CBP. Mas, em sendo uma surpresa tão grande, aí você tenderia a pensar, poxa, será que a gente vai levar esse cara para uma biópsia? Será que a gente vai se surpreender com uma CBP? Então, o AMA ele é tão altamente específico para a CBP, que, de tal modo que menos de 1% das vezes você encontra AMA positivo na população geral, né? Então, quando ele não é da CBP, ele está ali em alguma autoimunidade, na hepatite autoimune, por exemplo, e, eventualmente, raramente, na CEP. Mas ele é um marcador de alta especificidade para a doença hepática autoimune, particularmente aqui falando na colangite biliar primária. Então, é uma grande surpresa ter esse AMA aqui, né? E isso embola o meio de campo, mas, de qualquer modo, a gente estaria pensando, se você valorizar esse AMA, você vai dicotomizar o raciocínio diagnóstico. Aquela pedra no colédoco também não é, obviamente, né, o esperado para aquela fase inicial de uma possível CBP, né, porque ele não tem um fígado cirrótico, ele não tem um fígado de doença crônica. Então, o que é este AMA neste momento, né? E aí minhas pernas balançam mais ainda. É verdade. A única coisa assim que também a gente pode lembrar, a gente não sabe exatamente que dia que foi feito esse exame, né? Ele teve um momento lá que ele tinha 300 e tanto de aminotransferases, mostrando que talvez ele tivesse uma necrose hepática maior naquele momento. E tem aquela história que às vezes você expõe antígenos nesses momentos de muita inflamação, forma um anticorpo transitório que depois desaparece, né? Sei lá, poderia ser também uma possibilidade, mas que embolou o meio de campo, embolou. Então, diga. E seria até interessante, né, ver que data ele fez o AMA, né? Para correlacionar se foi naquele período da atividade inflamatória maior, né? Tem informação aqui, calma. Deixa eu ver se eu acho. Se tem a data exata. Enquanto ela procura, a única coisa aqui é que a gente excluiu coisas, né? Excluímos o Wilson, excluímos aí doença celíaca, também não estávamos pensando fortemente nisso, excluímos hepatite autoimune e vírus, né? Então, o AMA é bem recente. Ah, é recente? Doutora. É desse mês agora, desse mês não, mês 5 desse ano. Nem estava com enzimas muito altas, né? Não estava. Um pouquinho. Não, estava bem pouquinho, nesse padrão de 50 e poucos de AST e 90 de ALT. Aquele padrão que ele mantém mesmo. Quer dizer, esse é um paciente que, se considerar que esse AMA ele existe de fato, vai ter que ser olhado ao longo dos anos, né? Pois é. Ou mais profundamente agora também, né? Vamos ver. Vai, Laís, põe uma luz aí. Vamos lá. Pessoal, repetiu o ultrassom de abdômen, né? No mês 4 e no mês 6 de 2021, mostra basicamente a mesma coisa. Um fígado normal, vias biliares sem dilatações e sem cálculos. E também foi feita manobra de sensibilização que não mostrou cálculo mesmo após manobra. Vou passando, tá, doutora? Tá. Daí, a esperada colangirressonância, que todos queríamos, foi feita no mês de maio de 2021, 2 meses após a retirada do cálculo, e mostra um fígado sem alterações e vias biliares sem dilatações e sem cálculos. Então, estamos de novo no mato sem cachorro, né? Porque agora dificultou, hein? Agora dificultou. A hipótese da Érica que tudo poderia ser novamente cálculo, pelo menos
pelos exames mais simples aí que a gente fez o ultrassom e também por uma colangirressonância, 0 cálculos, né? A CEP de grandes ductos, o Caroli, também foram-se embora, com uma colangio normal. Estamos sobrando Biópsia. uma colangite esclerosante de pequenos ductos e Uma CBP e um homem de 18 uma anos. CBP num homem jovem. Temos que pensar nisso, né? O excepcional do excepcional. E o Gama deu um alerta lá que um paciente muito jovem, só com gama-GT alterada, com uma colestase crônica, a gente já começa a pensar, talvez, em causas aí mais raras de colestase, né? O que aconteceu com ele, Laís? E agora? Tem mais alguma hipótese? Mais alguma? Mais alguma coisa? Mais alguém que não participou, gente? Alguma outra coisa? Aguardamos sugestões. Teve mais algumas coisas que a gente pensou quando viu o caso, né? Que tinha chamado a atenção esse rapaz jovem de 18 anos fazendo repetidos quadros de calculose da via biliar. E ainda com essa história familiar, que eu acho que o pai dele tinha alguma coisa que chamava atenção também, não foi? Foi. Sim. E aí, pelo que eu, assim, quando a gente viu o caso, que a gente ficou, assim, foi uma coisa, outra, né, além dessas hipóteses que chamou a atenção também, se ele não teria alguma alteração da bile mesmo, uma bile mais litogênica que justificasse essa formação desses cálculos. Foi o que a gente pensou a mais, assim. Mas aí você está falando de recorrência de cálculos, né? Parece que teve só um episódio, não é isso? Não, teve só um episódio por enquanto. Só uma vez, exatamente. Na verdade, doutor, o que chamou a atenção foi que ele foi o cálculo no colédoco, né? Sim. Não era, era uma coledocolitíase nele aos 18 anos. Foi perfeito, basicamente isso, assim, é uma apresentação atípica, né? Um rapaz jovem com coledocolitíase, apesar dele ainda ter a vesícula. Sim, sim. E o antecedente familiar que você lembrou que a gente não tinha falado até agora, né? O pai também com colecistopatia crônica calculosa, né? Isso é interessante. Vou passar, tá, doutora? Vamos. Foi feita a biópsia hepática, doutor Gama, para ver se, né, dava alguma luz sobre esse diagnóstico nosso, que mostra fragmento de tecido hepático com alteração parcial da estrutura lobular, notando-se áreas de fibrose portal com esboço de septos porta-porta, discreto infiltrado inflamatório portal, restrito ao espaço porta, não associado a necrose em saca-bocados. Junto ao parênquima hepático, a discreta dilatação sinusoidal, colestase intrahepatocítica e congestão. Sugere-se critério clínico realização de sorologia para hepatite B e C, e a conclusão foi um aspecto histológico inespecífico. Ainda bem que a gente pediu a sorologia antes de fazer a biópsia, né, gente? Mas, doutora Lúcia, essa biópsia que está descrita aqui, cabe essa sugestão dele aqui embaixo? Não cabe. Não cabe. Né? Não cabe. Sugere esse critério, entendeu? Eu até deixei, mas... Não tem, exatamente. Né? Foi externa, doutor, essa biópsia, tá? Nós não conseguimos ainda para revisão, né? Mas, assim, tem uma fibrose portal com septos porta a porta. Parece ter um E2 ali, né? Não é um fígado normal. Não tem inflamação e tem colestase, que a gente esperava mesmo que tivesse, né? E o resto quando tem discreta, dilatação sinusoidal, essas coisas nunca levam a nada, né? Então, não procede mesmo a sugestão para hepatite B e C, e é um achado inespecífico, embora não seja uma biópsia normal, né? É uma biópsia que tem uma fibrose. Quando tem F2, a gente chama de fibrose significativa, né? Então, é uma fibrose que não dá para desprezar.
Ai, ai, e agora? Alguém tem alguma sugestão? Você faria, Gama? Eu, na verdade, eu iria até aqui, né, até a biópsia hepática, e levando em consideração que até então eu tinha aquele anticorpo relevante, eu tinha um padrão de colestase, destacando que aquela colestase ela é mais da gama-GT do que da fosfatase alcalina, né? E aí, veja essa biópsia que não elucida nada, o raciocínio deve ser reportado agora para um homem jovem com coledocolitíase, né? E aquele padrão colestático. E aí, alguém falou aí de será que não é a bile que está doente? Né? E aí a gente tem que pensar, né, na possibilidade de reorganizar o raciocínio e olhar assim, sim, pode ser uma bile doente, fazendo cálculo, né, primário de colédoco, né, já que na bile ali tinha só o aspecto sugestivo de lama biliar. Então, será que ele entra, né, nessas causas congênitas / familiares de doença litiásica? E aí eu acho que a coisa vai ficar mais difícil, né, porque a gente não tem ferramentas para definir diagnóstico. E a gente ia ter que lutar para buscar essa possibilidade. Então, eu acho que o raciocínio é muito legal, porque mesmo fez biópsia, sim, tinha indicação, tinha o AMA, tinha colestase, etc. Eu acho que o raciocínio foi todo muito coerente com a vida real, né? E agora a gente tem que parar e por que, de novo, por que o homem jovem, 18 anos, com coledocolitíase, com uma gama-GT sobressaída em relação à fosfatase alcalina, né, com um cálculo predominantemente de via biliar e não da vesícula, o que está acontecendo? Eu acho que aí é hora de parar e discutir outras possibilidades. Perfeito. A biópsia não nos ajudou no diagnóstico de CBP, não apareceu nenhuma lesão florida de ducto, não apareceu granuloma, não apareceu. Essa fibrose não é de padrão biliar, pelo menos por este laudo, né? Não sugere. Não achamos nada de CEP de pequenos ductos, poderíamos ter tido aí a sorte, a oportunidade de encontrar uma fibrose concêntrica de algum ducto, não encontramos. Então, uma biópsia que, de fato, não nos ajudou, né? Foi inespecífica e o Gama colocou que pararia por aí. Parar por aí significa continuar acompanhando esse menino e ver o que vai acontecer com ele, né, Laís? Foi isso. Sim, que foi doutora. Feito, né? Então, vamos ver o que aconteceu. Pediram um novo ultrassom de abdômen, que mostrou um fígado sem alterações, só que agora apareceu um cálculo no ramo biliar intrahepático, no segmento 3, medindo 0,5 centímetros, com discreta dilatação de vias biliares intrahepáticas distalmente ao cálculo intrahepático relatado. Só para destacar que essa ultrassonografia foi feita um ano depois, basicamente, da retirada do cálculo, né? Ele retirou lá no mês 3 de 2021, e esse exame é do mês 5 de 2022. E aí, gente? Vou passando só um resumo do caso, só para marcar mesmo de vez, para ver se vem alguma nova ideia, né? Em fevereiro de 2021, tinha dor abdominal e icterícia. Em março de 2021, foi feita uma colangirressonância, foi feita lá atrás, só que a gente não tem o laudo, tá, gente? Foi feita mostrando dilatação de vias biliares, foi realizada a CPRE com retirada dos cálculos. Em 2021 e 2022 foi o tempo que a gente começou a seguir esse paciente pelas enzimas elevadas, e ele tinha ultrassonografias normais. E agora, em 2022, mais recente, veio a biópsia hepática com alterações inespecíficas e também surgiu um cálculo intrahepático novo. Então, Daniele, você estava aí nesse caminho, né, do cálculo, da calculose recorrente, né? Ele volta a fazer um cálculo intrahepático lá no ramo direito. Foi, doutora. Acabei dando um spoiler. Deu um spoilerzinho, mas tudo bem, não tem problema. Vamos tentar dar um nome para essa doença, Daniele? O que você pensou com esse quadro clínico? Rapaz jovem, faz cálculo, tira o cálculo,
mantém colestase, volta a fazer cálculo e não se encontra mais nada. Que nome você daria para essa hipótese diagnóstica? Então, eu tinha pensado em alguma alteração genética mesmo que causasse que essa bile seja mais propensa a fazer cálculos, né? Na primeira vez que a gente viu o caso, até pensei em PFIC, mas depois revendo não é bem o quadro, né? Por ser um homem jovem, parece mais LPAC mesmo. Foi a suspeita, assim, pensar em alteração genética que causa que essa bile seja mais propensa a formar cálculo, até um cálculo intrahepático, né? Exato. Então, depois de todo esse caminho aí, Gama, você concorda que essa é a principal hipótese, LPAC? Eu concordo, mas eu não sei por que ela afastou a PFIC3, só pela faixa etária, ou seja, ela é um homem de 18 anos de idade, que tem esse padrão colestático, uma gama-GT significativamente maior do que a fosfatase alcalina, que a PFIC3 pode fazer litíase de via biliar, né, inclusive intrahepática. Eu acho que eu ficaria com os dois diagnósticos. Ele vai ter que ir para, quer dizer, se ele pudesse ir para o estudo de mutação genética, né, ele poderia claramente ser categorizado em uma coisa ou outra. Né? É óbvio que a biópsia hepática ali não sugeriu nada, embora não foi feita a revisão pela patologia, salve, eu acho que tem algumas alterações histológicas que são sugestivas de PFIC3. Não sei se eu não vou lembrar agora, talvez a senhora lembre aí de uma alteração, não sei se é giganto celular, alguma coisa na histologia que pode sugerir a PFIC3 e não foi vista naquela biópsia, mas uma revisão pelo Caio ou pela doutora Valéria talvez ajudasse. Mas a gente sempre que discute PFIC3, a gente está vendo alguém mais velho, né? Com uma colestase lá pelos 40 anos, não sei o quê. Mas a PFIC3 é uma PFIC que pode se estender na vida adulta, não é? Porque a 1 e a 2 geralmente são ruins e levam ao óbito já nos primeiros anos de vida. Mas eu acho que a PFIC3 não poderia ser descartada aqui, não. É que não costuma ser uma doença muito litiásica, né? Esse padrão, assim, pode ter formação de cálculo, mas eu acho que no caso dele, que a primeira manifestação foi cálculos de repetição, eu acho que sugere mais... eu acho que a LPAC é um grande diagnóstico, mas assim, dizer não é PFIC3, eu acho que fica mais ou menos... eu ficaria mais modesto. Mas a LPAC é um diagnóstico raro, né? E que todo mundo é que nem GG4, né? Todo mundo está querendo pegar uma GG4 e todo mundo quer uma LPAC, né? Para chamar de sua, né, Laís? Exatamente. Falei para a doutora Lúcia que agora está aparecendo um monte de casos que eu estou pensando em colestase genética também. Depois entendeu? Que eu peguei esse. A gente começa assim, GG4, GG4, a gente vai atrás e vai buscando e acha, procurando, né, e acha, né? Então, Agora, alteração histológica típica, sinceramente, eu não sei, Gama. Eu sempre tive o conceito assim que a alteração histológica era muito pouco... Não é, eu acho que não é típica. Para fazer imunistoquímica e tal. Acho que não é típica, eu acho que é uma... ao ser encontrada, né, diferente das outras duas que não tem nada, essa parece ser... Deixa eu pegar o manual aqui da Hepato, porque com certeza tem lá essa informação. Enquanto vocês vão discutindo, eu vou buscar aqui. Peraí. Tá bom. E aí, Laís? Então, nós ficamos com esse diagnóstico, né? Ou não? O que aconteceu com ele? Então, aí agora nesse ano, né? Em março e em junho de 2022, só mostrando as enzimas como ficaram. Mas a ST manteve-se nesse padrão. A LT sempre manteve um pouquinho elevada, né? 92 e 110. Bilirrubina total normalizou completamente. Fosfatase, em março de 2022, estava 133 e em junho, 117.
e a gama GT em março 565 e em junho 608. Outros exames que pediram também esse ano, uma ferritina que ficou faltando lá atrás, né, que alguém citou, 71, o perfil lipídico que está alterado, com um colesterol total de 180, uma LDL alta de 110, triglicerídeos de 71, HDL de 55. E a IgG e a IgM que se mantiveram normais, dentro da faixa da normalidade. E ele não tem clínica? Ele não queixa de prurido, nada? Nada, manteve sem clínica assintomático nesse tempo todo no ambulatório, seguindo só pela alteração laboratorial mesmo. Tá. Tem mais alguma coisa, gente, para acrescentar? Aí, Laís, essa gama GT sempre alta, Sim. Pensando em LPAC, ela é mais, é isso mesmo, assim? É. Né? É uma persistência da gama GT mesmo, Da doutor. gama GT, né? Mais do que a fosfatase alcalina. Mais do que né? a fosfatase alcalina. Doutora Lúcia, eu cometi um equívoco. Na PFIC2, você tem hepatite de células gigantes. Ah, tá. Que permite o diagnóstico diferencial com o PFIC1. Na PFIC3, o que você pode encontrar histologicamente é uma proliferação ductular que é inespecífica, né? Uma colestase com plugs de bile, e pode haver transformação gigantocelular. Pode haver. Tá. Eu tinha essa noção que era muito inespecífico e que na histologia o que podia ajudar era a imunohistoquímica. Sim. Mas a gente também nunca conseguiu fazer esse diagnóstico através que é o MDR3, né? Isso. Então, acho, gente, que nós ficamos com essas hipóteses aqui, né? Uma LPAC, acho que não dá para descartar completamente uma CEP de pequenos ductos. Sim. Acho que só o acompanhamento e outros exames aqui é que vão dizer o que de fato esse menino tem, né? Ele está ainda em investigação e aqui a gente fez um exercício aí de raciocínio clínico, né? Quer passar, Laís, o que ficou pendente? Ou... O que a gente pensou no ambulatório, né, doutora? Cálculo biliar residual foi pensado que a gente tinha só uma colangio-ressonância lá de trás e depois ele teve o cálculo intrahepático, a gente não repetiu o exame, né? Ficou interrogado, mas menos provável. Uma colangite esclerosante primária de pequenos ductos, LPAC, ou uma colangite biliar primária. Foi o que a gente pensou. E o que a gente fez, né, de condutas? A gente solicitou uma revisão de lâmina de biópsia hepática, que já foi até entregue essa semana lá no hospital. Uma nova colangio-ressonância. A gente também pediu uma ecoendoscopia para ver microlitíase ali na via biliar. Pesquisa do gene ABCB4, que está associado ao LPAC. E exames laboratoriais. A mutação foi feita onde? O que foi feito, doutor? A mutação. Não foi feita ainda. Ela está em processo de solicitação e você que vai pagar. Mas... Sim, por isso que eu acho que é até interessante a gente ver, doutora Lúcia, daquele... Qual foi o laboratório que a senhora falou que faz o painel inteiro? Eu já vou citar já. Vou mostrar para vocês. Tá. Como a nossa pesquisa, a nossa hipótese primeira, aqui não está, as hipóteses que ela mostrou não estavam exatamente ordenadas na nossa. Sim. Né? A gente, em primeiro lugar, pensou em LPAC, depois em colangite esclerosante de pequenos ductos, mas cálculo residual e uma CBP bem interrogada. E aí, esses exames que a gente está aí aguardando. E como era a nossa primeira hipótese, talvez uma LPAC, a nossa comentadora de hoje vai fazer um resuminho aí para a gente, né, Laís? Conta para nós. Já vimos isso numa outra reunião, mas aprender é repetir. Então, vamos lá. E vocês prescreveram o Sacol para ele? Ainda não, doutor. Ainda não.
A gente queria primeiro ver a evolução e esses Sim. exames, mas vamos prescrever, Sim. é a conduta. Então, vamos lá, gente. Então, LPAC, né? É a sigla Low Phospholipid Associated Cholelithiasis. Só falando um pouco da epidemiologia, a prevalência é desconhecida, mas ela é considerada baixa. Tem uma prevalência maior em mulheres, 3:1. É mais comum em adulto jovem, raramente em adolescentes e crianças. É um dado até que me chamou atenção, porque o rapaz aqui é adolescente, né, 18 anos. Idade média de início de sintomas 29 anos para mulheres e 38 anos, mais ou menos, para homens. Falando um pouco da fisiopatologia, a colelitise associada a baixos fosfolipídios é uma doença genética responsável pelo desenvolvimento de litíase intrahepática. Ela está associada a uma mutação do gene ABCB4, que codifica a proteína MDR3, que é um transportador biliar. Então, só um resumo falando um pouco da bile. A bile ela é composta por uma mistura de colesterol, ácidos biliares, fosfolipídios, incluindo a fosfatidilcolina, e resíduos, incluindo a bilirrubina. A mutação desse gene ABCB4, ela vai levar a uma disfunção da proteína MDR3, que vai levar à redução na concentração biliar da fosfatidilcolina. Essa deficiência da fosfatidilcolina vai transformar as micelas mistas em micelas, que vão solubilizar menos colesterol, e o que significa que os cálculos biliares de colesterol são precipitados nos ductos biliares. Essa deficiência de MDR3 leva ao ataque crônico do epitélio biliar, a uma reação inflamatória que vai aumentar mais a gama-GT, e a precipitação do colesterol nos diferentes ductos biliares, levando a uma litíase intrahepática. Os critérios diagnósticos para LPAC são necessários 2 de 3. Uma idade menor do que 40 anos no início dos sintomas biliares, uma recorrência de sintomas após a colecistectomia, presença de focos hiperecogênicos intrahepáticos ou microlitíase em ultrassom. Também temos critérios menores, que são história familiar de litíase biliar em parentes de primeiro grau, história pregressa de colestase gestacional, e sensibilidade, ou seja, uma melhora ao tratamento com o Ursacol. E o diagnóstico ele é confirmado com uma união de fatores, né? Uma história clínica sugestiva, uma radiologia mostrando esses microlitíase, né, litíase intrahepática, e a pesquisa de mutação do gene ABCB4. Aqui só uma tabela que eu achei interessante trazer, que é mais um diagnóstico diferencial da colecistopatia crônica com a LPAC, né? E a gente vê que a LPAC é mais comum antes dos 30 anos, enquanto a colecistopatia, os pacientes têm mais do que 50 anos. Aqui tem uma história familiar bem importante na LPAC, né, associada principalmente a familiares de primeiro grau. É mais comum também, comumente associada a complicações do que na colecistopatia, como, por exemplo, migração de cálculo, colangite, pancreatite aguda. Isso é um dado que eu não sabia, mas é mais comum na LPAC. E recorrência de sintoma é rara após colecistectomia. É rara na colecistopatia crônica e é comum, né? É até diagnóstico na LPAC. Aspectos radiológicos, então, que está ali nos critérios diagnósticos, é essa presença da microlitíase intrahepática, que foi uma coisa que apareceu no nosso caso clínico lá no começo, né, na época da dor, com icterícia, e depois, de novo, agora em 2022, um cálculo intrahepático. Nessa primeira imagem, mostra os cálculos no ultrassom, na segunda, numa ressonância. O tratamento é com Ursacol, ácido ursodesoxicólico, que vai levar a essa dissolução dos ácidos biliares. A dose preconizada é de 7 a 10 miligramas por quilo dia, mas pode chegar até uma dose maior de 20 miligramas quilo dia. Em pacientes que têm uma hipercolesterolemia associada ao quadro, como esse nosso paciente, por exemplo, tem benefício uso de estatinas. E cirurgia hepática somente para casos bem limitados, bem refratários aí, para complicações. Mas, basicamente, o tratamento é com Ursacol mesmo. Considerações finais. Então, só coisas que eu achei mais interessantes. 1/3 dos adultos que apresentam colestase inexplicável tem mutações na região codificadora de pelo menos um alelo do ABCB4.
temos que atentar para complicações, né, que são mais comuns na LPAC, como eu citei anteriormente, migração de cálculos, colangite e abscesso intrahepático. Existe um risco de cirrose biliar secundária nesses pacientes e, mais raramente, colangiocarcinoma. Então, são pacientes que a gente tem que ficar seguindo ali de perto, né? E essas mutações também podem causar pancreatite biliar recorrente e doença hepática colestática fibrosante. Essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei. Obrigada. Doutora, tem a sua aula, que eu não consegui colocar em sequência, mas eu já está aberta aqui. Não, não é aula, não. É só bom. O que vocês quiserem perguntar aí sobre LPAC, vocês perguntem para a Laís, que ela andou lendo bastante, né? Eu só ia fazer um complemento final, até por conta esse questionamento que o Gama fez, né, sobre como é que a gente faz diagnóstico dessas coisas, que é o que a Laís falou, né? A hora que a gente começa a pensar nisso, lá no ambulatório, toda hora está focando um caso que a gente tem necessidade de pensar nesse diagnóstico. Vocês viram que ela falou que 1/3 das colestases inexplicáveis, os diagnósticos mais comuns, são essas doenças genéticas, né? Então, a gente precisa conhecer, saber reconhecer e saber confirmar o diagnóstico, né? Então, pode passar, Laís. Eu acho que, assim, a gente tem que simplificar essas coisas, porque tem muita doença, muito defeito raro. Então, é importante a gente saber fazer diagnóstico das colestases genéticas que são mais comuns no adulto. A primeira delas é essa, né? Que é a síndrome de colelitíase com baixos níveis de fosfolípidos, que é a LPAC, que ela aí já falou tudo sobre ela, com essas características aí que nós vimos e que podem estar de acordo com o nosso paciente, né? Com algumas ressalvas, né? Começou meio cedo demais, enfim, a gente fica sempre com o pé atrás se esse diagnóstico está certo. A outra que a gente pode ver com um pouco mais de frequência no adulto é a colestase familiar progressiva do tipo 3, que é a PFIC3. Vários pacientes nossos lá no ambulatório têm essa suspeita diagnóstica, né, que a gente nunca consegue confirmar direito. É uma colestase com prurido pouco intenso, que pode evoluir com ou sem icterícia, mas que a doença hepática evolui, né? Então, esses pacientes, ao longo do tempo, desenvolvem hipertensão portal, insuficiência hepática e as complicações decorrentes aí da cirrose. Também tem gama-GT elevada, né? E uma coisinha que fica lá na cabeça da gente, vamos ver na revisão do Caio, é aquela fibrose que esse paciente apresenta, né? Vamos ver se era uma fibrose padrão biliar, se não era, se é significativa, se não era, porque sempre fica esse diagnóstico diferencial. Pode passar outro. O outro que a gente também vê com frequência, essa semana, na segunda-feira de manhã, teve um caso lá no ambulatório da colestase intrahepática da gestação. Então, é uma colestase, geralmente no 3º trimestre da gestação, que pode trazer complicações fetais, se não for feito o parto nas últimas semanas, né, a partir da 37ª semana, e também cursa com gama-GT elevada caracteristicamente, mais do que a fosfatase alcalina, até porque na gestação a fosfatase perde um pouco do seu valor por causa da adaptação placentária. Próximo. E, por fim, a colestase recorrente benigna. Essa a gente tem pouco caso, eu me lembro de uns 2 casos que andaram por lá, que é uma história recorrente de colestase. Os pacientes podem ter alterações intestinais por conta da colestase, não ganhar peso, e essa caracteristicamente tem a gama-GT normal. Então, é uma colestase com gama-GT normal. Essas 4, eu diria que são coisas que a gente vai trombar com elas um dia na vida. As outras são muito menos frequentes. PFIC1, PFIC2, até porque evolui rapidamente, às vezes nem chega à idade adulta, né?
alagília, uma coisa muito mais da criança, enfim. Essas 4 aí que a gente tem que guardar. Aí pode passar. Então, como é que funciona esse negócio? A gente tem, basicamente, 3 mecanismos transportadores da bile, de ácidos biliares, no fígado, né? Então, esses transportadores são a bomba excretora de sais biliares, o complexo MDR3, que é um complexo multidroga resistente do tipo 3, mas, enfim, é um complexo ali transportador, e o complexo FIC1. Então, a bomba exportadora está relacionada à exportação de sais biliares, o FIC1 com aminofosfolípides e o MDR3, como a Laís falou, está relacionado com a fosfatidilcolina. Então, a gente pode ter mutações nesses 3 diferentes transportadores. Então, a gente tem que guardar, nós, hepatologistas, que não fazemos doenças genéticas e que não somos pediatras e tudo mais, a gente tem que guardar essas 3 mutações. ABCB4, que são mutações relacionadas a esse complexo MDR3. Mutações ATP8B1, que são mutações relacionadas a esse transportador FIC1. E mutações do ABCB11, que estão relacionadas à bomba exportadora de sais biliares. E o que estas mutações que a gente mencionou vão causar? É interessante porque essas mutações podem estar associadas a mais de uma doença, e uma única doença pode estar associada a diferentes mutações. Então, por isso que a coisa é um pouco mais complexa. Mas vocês veem aí, a Laís falou que a gente está aguardando fazer uma mutação do gene ABCB4. Por quê? Porque é essa que está relacionada com LPAC. Mas também está relacionada com PIFIC3. E também está relacionada com colestase intrahepática da gestação, que é o mesmo defeito da colestase intrahepática associada a anticoncepcionais, né? Então, essa mutação causa essas doenças. Do ATP8B1, está relacionada com o BRIC1, com o PIFIC1 e também com a colestase intrahepática da gestação. E a mutação do ABCB11 está relacionada com algumas DILs, com BRIC2, PIFIC2, de novo, colestase intrahepática da gestação e PIFIC1. Então, é um perrengue quando você quer pesquisar mutação para colestase intrahepática da gestação, porque se você fosse pedir isoladamente, você teria que pedir o perfil desta mutação, desta e desta, porque as 3 podem causar colestase intrahepática da gestação. Agora, se for LPAC e PIFIC3, que são as outras 2 doenças bem frequentes que a gente vai ver, é mutação do ABCB4. Mas, felizmente, agora as coisas caminharam para uma metodologia laboratorial que você não precisa escolher qual mutação você quer. A maior parte dos laboratórios está fazendo um perfil de doenças genéticas colestáticas. Então, aí vai pesquisar tudo junto e fica até mais barato do que pesquisar cada uma isoladamente, né? Então, assim, todo mundo sabe da minha ligação com o Fleury, não estou fazendo propaganda, só estou dizendo que lá tem este perfil e que quando a gente compara o preço com o do Einstein, com o do Mendelix, é tudo quase a mesma coisa, tá? Então, como é que chama lá? Painel para colestase hereditária. Custa R$ 1.960 em 10 vezes sem juros no cartão. Você pode fazer um crediário para fazer a sua mutação. O resultado vai vir em 20 dias, não precisa preparo, e o interessante, que eu achei melhor que o Mendelix, embora o preço seja muito semelhante,
é que eles colhem no local que a gente quiser. E o Mendelix não tem essa facilidade. Então, para nós que fazemos ambulatório, é muito mais cômodo chamar para colher lá no dia que o paciente está em consulta, né? E aí, esta montanha de genes é pesquisada através de sequenciamento de nova geração, né? Então, no meio desse monte de genes que estão aqui, com 1 milhão de doenças diferentes que eles podem estar associados, eu marquei alguns que são do nosso interesse, né? Então, a BCB11 e a BCB4, para as colestases neonatais, assim como o ATP8B1, mutação para fibrose cística, mutação para... aquele negócio que o pessoal queria fazer até com papel de filtro, toda hora queria, da fosfatase ácida, que... como é que chama aquilo? Bom, enfim. Mutação para deficiência de alfa-1 antitripsina, mutação para doença de Gilbert, né? Em vez de dar um pão e 2 bananas, se alguém quiser ter um diagnóstico mais preciso, pode ser feito também através dessa pesquisa. Então, um monte para fibrose hepática congênita, um monte de mutações aqui que podem ser pesquisadas com uma única metodologia, e o preço é esse aí, e o prazo são 20 dias corridos. Então, esse rapaz, a gente já está programando fazer uma coleta para ele, né? Nós temos nosso dinheirinho lá do serviço, dá para fazer um de vez em quando, então nós vamos chamar o laboratório para colher e depois a gente conta para vocês se o teste veio positivo ou não, né, Laís? Sim. E conta rapidinho o caso que você viu hoje de tarde, que você achou que podia ser, o que era? Doutora, é uma mulher que aos 20 anos teve um episódio, né, de cólica biliar, e aí foi investigada, tinha litíase em ultrassom, e aí ela foi, nesse contexto, ela fez uma colecistectomia, mas a princípio não tinha nada no colédoco. É que eu não tenho muitos exames e muito contexto. Mas por que eu achei interessante pensar em LPAC? Porque foi uma litíase numa mulher, que é mais prevalente, que eu estudei, né, agora, com 20 anos, e depois disso, ela persistiu com as enzimas, depois da colecistectomia, ela persistiu com as enzimas elevadas, e ela até desenvolveu uma cirrose biliar secundária, que até então eu não encontrei outro motivo para ela ter cirrose. Ela ainda vai para o ambulatório de doença hepática avançada, mas está aparecendo aí, eu pensei, será que é uma LPAC? Ou uma PFIC, né? Uma PFIC, né? Que até o PFIC tem mais associação, né, com um quadro aí com essa evolução ruim, hepática, né? E tudo mais. Porque mulher jovem, com 20 anos, tirou vesícula, manteve persistência de enzima. Aí eu não sei detalhes, né, de cálculo residual, eu ainda não tenho todos os exames. E com cirrose biliar secundária, fiquei me perguntando, né? Sim, eu acho que tem que pensar, né? Ou, eventualmente, PFIC, talvez um quadro genético desses, né? Eu vou tirar aqui. Agora, doutora Lúcia, desse sequenciamento aqui, desse painel, quanto não há... a minha pergunta é, todos que tiverem mutação, 100% deles serão identificados? Ou eles conseguem pegar todo o exon, ou pegar todo o sequenciamento do gene ABCB4? Porque eu abri o relato de caso aqui, né? E aí ele coloca, na discussão, ele coloca assim: entretanto, cabe ressaltar que, com as técnicas atuais, a identificação de mutações do gene ABCB4 ocorre em 60% a 65% dos pacientes. Eu não sei se essa técnica aqui, que ele usou para diagnosticar o paciente dele, foi, entendeu? Só solicito mutação do gene ABCB4,
né? Ou é esse painelzão aí de sequenciamento, enfim, né? Esse trabalho é recente? Esse trabalho ele é 2012. Então não deve ser a mesma Não técnica. deve ser a mesma técnica, né? Porque agora esse sequenciamento de nova geração, Sim, eu sim. acho que é uma técnica mais sensível. Eu não sei Perfeito. se a Carol está aí, mas às vezes é um exame que tem tanto... Estou aqui sim, doutora Luz. Atrapalha, né? A Carol pediu para um paciente, não sei em que contexto, Carol, se você quiser contar, mas deu uma heterozigose para fibrose cística que ela está virando com ela aí até hoje para entender. Pois é. Foi parecido, mas era um pouquinho mais velha, era uma mulher de 45 anos que veio com uma alteração isolada de gama GT. Essa foi para outra reunião da gama GT isolada. E que eu revirei ela de tudo que era jeito possível, não achei nada. A biópsia dela não veio nada, tinha 27 espaços porta, tinha espaço porta para dar e vender, não tinha mais nada. E aí, no fim, a gente resolveu, falou assim, vamos pedir uma mutação, né, para ver se a gente consegue ter alguma linha de raciocínio, porque não tinha mais nada. A única coisa que eu sabia é que não tinha doença evoluindo. E aí veio uma heterozigose para fibrose cística, tudo que eu identifiquei é que essa heterozigose estaria relacionada a esse tipo de alteração, mas que repercussão clínica, penetrância clínica, tudo não consegui fechar. Mas ajudou e atrapalhou. Eu dei um nome, mas não dei o sobrenome do negócio. É aquele Serpina 1? Isso. Isso, né? Eu tenho um paciente que eu acompanho lá na casinha, a doutora Lúcia deve lembrar, um homem de 40 e poucos anos de idade, ele tem paraparesia espástica idiopática, não é vinculada ao HTLV1. E aí ele fez o sequenciamento genético para identificar a mutação que existe para essa paraparesia espástica primária, não é, idiopática, e por acaso acharam mutação no gene SERPINA1, né, que é o gene para deficiência de alfa-1. Né? Aí rastrearam ele para pulmão, né? Não tem nada de enfisema pulmonar, e encaminharam ele para o ambulatório lá. Ele tinha uma transaminase 1,5 alterada, e a gente fez biópsia hepática, né? E ele tinha aquela inclusão, como chama? Os glóbulos lá. Os glóbulos hialinos, diastase PAS resistente. Né? Isso. E aí a gente está acompanhando ele, né? E ele não progride para a doença. Né? Tem 3 ou 4 anos que ele vai, agora com a pandemia ele demorou um pouco, mas ele está sempre mantendo o mesmo padrãozinho de transaminase, o mesmo padrão de ultrassom, enfim. E foi descoberto essa mutação no SERPINA1 desse estudo do EXO da mutação genética, né? Procurando a mutação da paraparesia espástica. Né? Interessante. Se começa a revirar, vai achando coisa, né? E aí a outra coisa que é interessante... Eu até coloquei aí, desculpa, Gama, aí, o meu foi do CFTR. SERPINA1 foi outro paciente que eu tinha visto, que até é mutação da fibrose cística e da pancreatite hereditária ainda. SERPINA da alfa-1-antitripsina. Né? Esse painel de mutação, tem algum convênio que cobre isso lá no Fleury? Não sei, Sibeli, posso perguntar, porque agora eu estou dialogando com uma funcionária lá que vai cuidar da coleta do menino, eu pergunto para ela. Porque é interessante, né? De repente é uma coisa para a gente ter algum dado para poder investigar, porque pagar é difícil, né? É difícil. E aí, doutora Lúcia, se vier mutação ABCB4, aí vai ter que estender essa avaliação para os familiares, né? Para os irmãos, pelo menos. Mas aí não é com... Aí não vai ser com a verba da casinha. Não aí vai é com o dinheiro. Mas valeria a pena se fazer um esforço, porque imagina se ele tiver 5 irmãos, 2 mais tiverem... É doutor Grana mesmo, viu, Laís? Doutor não tem nenhum irmão. Ele não tem... Pode fazer no pai, né? O pai tem não. Mas o pai tem, Tá bom, gente. Muito bom.
Muito É isso aí. importante, muito bom. Parabéns, Laís. Parabéns, Laís. Obrigada, Legal. Obrigado. Que legal mesmo. Obrigada. Beijo, até a Boa noite próxima. a todos. Beijo. Até a próxima. Ó, próxima semana tem convidados. Vocês venham, hein? Dr. Hugo Schenker. Opa! E aí Hã? a sugestão seria a Eunice, né, divulgar mais cedo, né? Sim, Divulgar por agora eu 3 já dias. sei todos os dados, a gente vai começar Eu já amanhã. passei para ela o nome dos convidados para divulgar. Tchau, gente. Boa Tchau, semana. gente. Boa Boa noite. noite.